Salmo 73, a partir do verso 1, diz assim: Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o seu corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar. Eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam para si os céus. Com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o puro coração, lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido. Todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei tudo muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Gente, esse salmo foi escrito por uma pessoa chamada Asaf. Asaf era um levita. E aqui é importante a gente entender quem ele era e por que o que ele fala é tão significativo para a gente. A gente já viu nos Salmos que os Salmos são o livro de cânticos do povo de Israel. Ou seja, eles usavam aquilo que eles escreviam nos Salmos para oferecerem o culto ao Senhor. Também os Salmos eram maneiras de expressar os sentimentos das pessoas. Então a gente vê nos Salmos tristeza, a gente vê júbilo, vê alegria, vê ira, vê arrependimento, vê medo, e aqui a gente vê inveja. É engraçado porque Asaf não tem nenhum constrangimento de confessar que ele tinha inveja dos ímpios. Agora, é importante a gente entender o motivo pelo qual ele tinha inveja. Como eu falei, Asaf era um levita. E os levitas eram um povo que havia sido escolhido por Deus para trabalhar para as coisas de Deus. Os levitas eram uma das 12 tribos do povo de Israel. Né? E Deus selecionou esse povo para servi-lo de uma maneira especial. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versos 8 e 9, diz assim: Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Aqui ele está falando o seguinte, que cada uma das tribos, quando entrasse na terra prometida, iria ter uma parte na herança. Eles iam dividir a terra e cada uma das tribos ia ter uma parte de terra para aquela tribo.
Mas os levitas não teriam herança. A palavra de Deus diz que o Senhor seria a sua herança. Vamos pensar um pouquinho, o que é uma herança? O que é uma herança? Herança é alguma coisa que você vai receber em um determinado momento da sua vida, quando provavelmente os seus pais ou alguém morre e deixa aquilo para você, né? E essa herança vai ser usada de que forma? Para te dar um futuro, uma segurança, a certeza de que você não vai passar necessidade. Essa era a função da herança. E aqui o texto está falando que o Senhor era a herança dos levitas. Ou seja, os levitas iam depender exclusivamente do Senhor. Eles não iam escolher uma terra, não ia ter uma terra que eles iam trabalhar, ou seja, eles não iam depender do seu trabalho, eles iam depender daquilo que o Senhor ia prover para eles. Asaf era um levita, então ele também não tinha herança. O levita também era uma pessoa que no momento em que nascia já tinha a sua vida toda determinada. Ele não podia escolher aonde ele ia morar, ele não podia escolher com o que ele ia trabalhar. Ele sabia qual era o seu futuro. Ele ia ser alguém que ia trabalhar na casa de Deus. Ele ia ser alguém que ia trabalhar montando e desmontando o tabernáculo do Senhor. Carregando os utensílios do tabernáculo, cuidando dos utensílios, limpando, né, preparando os sacrifícios, cuidando do sacrifício, preparando os pães da proposição que iam ficar dentro do tabernáculo. Eles iam cuidar do azeite das lâmpadas. Cada detalhe da casa do Senhor era cuidada pelos levitas. Esse era o trabalho deles. Ou seja, eles estavam completamente ligados com Deus. A vida deles girava completamente em torno de fazer a vontade de Deus, em servir ao Senhor, em servir a comunidade através de servir ao Senhor. Eles eram pessoas que nasciam e eram instruídos em cada detalhe dos sacrifícios, do seu relacionamento com Deus. Eles tinham o cuidado de cumprir a lei. Eram pessoas que conheciam a Deus. Se tinha alguém que as pessoas do povo de Israel podiam olhar, esperando saber alguma coisa a respeito de Deus, eram para os levitas. Eles estavam o tempo todo no templo, o tempo todo ligados às coisas de Deus. Então, quando Asaf reclama, começa a falar que os seus passos ele quase se tropeçou, ele quase se desviou, e aqui é uma metáfora para dizer que ele quase desviou da fé, ele quase abandonou tudo. Seus passos quase resvalaram, está dizendo que quase ele largou tudo. Mas ele era uma pessoa ligada à religião. Isso mostra para a gente que nem sempre a religião é alguma coisa que te aproxima do Senhor. Muitas vezes ela te afasta. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu trabalho em tempo integral na igreja há 25 anos. Há 25 anos eu fui contratado como uma pessoa que trabalha na igreja. Primeiro como ministro de música e depois como pastor. Mas há 25 anos, todos os dias eu levanto e vou para a igreja trabalhar. O sábado e o domingo, eu estou envolvido com as coisas da igreja. E muitas vezes, gente, muitas vezes, eu passei por momentos de crise. Eu pensava assim, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu amo a Deus e quero agradar a Deus ou porque é o meu trabalho? Muitas vezes eu tive que dobrar o joelho e falar, Senhor, renova em mim o amor pelo Senhor. Eu não quero simplesmente ir trabalhar. Eu não quero simplesmente ir para ganhar o meu salário. Eu não dependo do salário da igreja. Eu dependo do Senhor. O Senhor usa a igreja para me pagar. Mas eu dependo do Senhor. Então, muitas vezes, isso foi um empecilho para mim. Na minha devoção ao Senhor, no meu desejo de estar na presença do Senhor, de buscar a Deus, porque muitas vezes eu ficava confundido entre o que era a minha vontade de servir ao Senhor e o meu trabalho. E eu imagino que talvez Asaf também tivesse passado por momentos assim. Ele estava todo dia ele tinha que ir para o santuário. Todo dia ele tinha que estar lá envolvido com o sacrifício, em preparar as coisas. E na medida que ele passava por aquelas coisas, ele via algumas pessoas prosperando. Pessoas más, pessoas que faziam coisas ruins, que eram altivas, que eram orgulhosas, que faziam o que não devia, e via a prosperidade dessas pessoas. Ele começa o salmo dizendo assim, Deus é bom. Isso, ele começa com a conclusão do seu salmo. Depois de tudo que ele passou, ele pode começar o salmo dizendo assim, Deus é bom. E essa tem que ser a verdade mais importante da nossa vida. Deus é bom.
Muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não entende, muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não acha que são justas, e talvez nem sejam mesmo. Mas isso não tira, não impede o fato da gente saber que Deus é bom. Essa frase, esse versículo, deveria bastar para a gente hoje. A gente podia ir embora daqui já. Porque se eu entender que Deus é bom, eu já estou alimentado. E quantas vezes a gente se esquece da bondade do Senhor? Quantas vezes a gente olha para a situação do mundo e na nossa justiça, né, autojustiça, a gente fala assim, não, que coisa absurda. Como que esse tipo de coisa pode estar acontecendo? E aqueles que não creem em Deus, se levantam contra Deus e falam assim, Deus não sabe de nada. Se Deus fosse bom de verdade, Ele não ia deixar essas coisas acontecer. Ou Deus não é bom, ou Ele não é poderoso para impedir as coisas. Ou se Ele é bom e é poderoso, Ele está esquecido de fazer as coisas. Porque não é possível. Eu que sou mal sei que isso está errado, por que Deus não faz alguma coisa? E aqui a gente vai ver nesse texto que, em um determinado momento, Asaf entende o que está acontecendo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que Asaf era um homem que conhecia Deus, mas que isso não impediu que ele passasse por momentos de dificuldade. Sabe, existe um senso comum que diz o seguinte, que coisas boas acontecem para pessoas boas, não é verdade? E coisas ruins acontecem para pessoas ruins. Isso é normal da gente entender. Mesmo que a gente não fale, a gente sempre espera esse tipo de coisa. A gente é ensinado desde pequenininho que se a gente for bonzinho, no final do ano, o Papai Noel traz um presente para a gente, não é assim? Se você estudar, você vai tirar boas notas. Se você tirar boas notas, você vai ganhar presente. Se você for honesto, as pessoas vão agir bem com você. Isso é o senso comum. Quando Jó perdeu tudo, os seus amigos caíram matando em cima dele, falando assim, você deve estar com algum pecado. Não é possível que você perdeu tudo do nada. Você aprontou alguma coisa, Jó. Pensa bem, presta atenção, porque você deve ter feito alguma bobagem aí para merecer tudo que está acontecendo com você. E a gente está acostumado, mesmo a gente que sabe da palavra de Deus, muitas vezes a gente se pega cometendo esse tipo de juízo, né? Essa pessoa está passando por isso, vai saber o que ela fez. Deve ter pisado na bola com alguém. Isso aí é juízo. Mereceu, está merecendo. E muitas vezes a gente se alegra em ver as pessoas passando por um momento de dificuldade e falando assim, bem feito, está vendo? Agiu desse jeito, está acolhendo. Não é? Quando os discípulos viram um homem cego, perguntaram para Jesus assim, Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu, nenhum dos dois, nem ele nem seus pais. Ele nasceu assim para que Deus manifestasse a sua glória. Mas a questão aqui é o seguinte, que muitas vezes a gente vive nessa dualidade, que coisas boas só acontecem para quem é bom, e coisas ruins acontecem só para quem é mau. E aqui, nesse texto, a gente vê que não é bem assim. De fato, aqueles ímpios para quem Asaf estava olhando, eram ruins, eram maus mesmo. E Asaf estava vivendo uma vida de justiça. Ele fala lá que ele lavava suas mãos na justiça e o seu coração na inocência. E aqui é uma figura interessante porque ele fala das mãos e do coração dele, que tinha o coração puro e as mãos lavadas na inocência. As mãos falam das atitudes que ele tinha, daquilo que ele fazia. E o coração fala das suas intenções. O Salmo 24 fala a mesma coisa, fala assim, quem entrará no teu santo templo? No seu santo monte, Senhor. Quem subirá ao teu monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Existe essa concepção, que ele precisava ser limpo e puro. Limpo de mãos e puro de coração. As suas atitudes tinham que ser coerentes com as intenções do seu coração. Mas aí ele vê que ele não está sendo abençoado, ele está chateado, ele está amargo. Primeiro ele vê que existe algum tipo de injustiça, porque o cara que é mau está sendo abençoado e ele que anda direitinho não está recebendo a parte dele. E ele começa a ficar chateado e amargo, e ele começa a ficar incrédulo da bondade e da justiça do Senhor. E isso leva ele a ter inveja. E inveja é um pecado que a gente não tem coragem de confessar, né? Alguém fala assim, não, eu tenho inveja. Você já confessou para alguém, eu tenho inveja de tal pessoa? É chato, né? Ninguém gosta de falar um negócio desse. A gente dá um subterfúgio, fala assim, eu queria tanto também, legal que ele tem, mas eu também queria, né? A gente não tem coragem de dizer, mas muitas vezes a gente se corrói de inveja.
Por que a gente se corrói de inveja? Lembra que eu falei que a herança do levita era o próprio Senhor? Asaf, embora estivesse no templo o tempo todo, lidando com as coisas de Deus o tempo todo, ele não criou um relacionamento com Deus tão profundo que justificasse, que enchesse o seu coração de alegria em ter o Senhor. Ter o Senhor não era suficiente para ele. Ele queria as coisas que os outros tinham. E talvez ele tivesse ficado chateado, não só porque o ímpio tinha as coisas, mas porque ele não tinha. Talvez se ele também tivesse sido abençoado, ele nem ligasse para o ímpio ter as coisas. A questão não era a justiça de Asaf, a questão é que ele estava se sentindo preterido, ele estava se sentindo injustiçado. E muitas vezes a gente age da mesma maneira. A gente não está preocupado com a justiça, a gente está preocupado com a minha parte. Eu quero receber também. Por que está todo mundo recebendo e eu não recebi? Por que todo mundo ganhou doce na entrada e eu não recebi? Eu quero o meu. O Senhor quer que a gente desenvolva um relacionamento com Ele. Como é que eu sei disso? Veja, ele fala assim, lá no versículo 13, ele diz assim, certamente, olha só a palavra que ele usa, certamente me foi inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Aqui ele estava exagerando. Você acha mesmo que ele estava sendo perseguido todo dia, estava sendo castigado todo dia? E que o ímpio era tudo aquilo que ele estava falando? Não. Ele falou assim, até na morte o ímpio se dá bem. Ele não sofre, ele não passa por nada. Não é verdade. Ele estava tão cheio de ira, tão cheio de inveja, que a sua visão estava completamente distorcida. Ele só via o bom dos outros, só via o ruim nele. Ele não conseguia olhar para si e ver aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Mas o mais incrível é que ele fala assim, certamente foi inútil para mim manter puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Talvez esse seja o grande problema de Asaf. É que ele estava obedecendo, não por amor a Deus. Ele estava obedecendo, estava fazendo as coisas que ele estava fazendo, não porque ele queria agradar a Deus, mas é porque ele queria se agradar. Ele queria manipular Deus de forma que Deus desse aquilo que ele queria. Ele estava fazendo as coisas para merecer as coisas de Deus, para poder falar para Deus, Deus, o Senhor não vai me dar não? Eu sou bom, eu estou te obedecendo, estou fazendo. Ele não estava preocupado em agradar ao Senhor. Mais ou menos como a gente vê com o irmão mais jovem, mais velho da parábola do filho pródigo. Vocês lembram? Que o filho mais novo pediu a herança para o pai, foi embora, gastou tudo, e o filho mais velho ficou em casa. Quando esse jovem se arrepende e volta, perde tudo, se arrepende e volta, o pai dá uma festa para ele. E o mais velho está fora, está no campo trabalhando, e quando percebe a festa, fica bravo. Por que é essa festa aí? Aí o pai chama o filho para entrar na festa, o filho mais velho, e ele fala, não vou entrar não, imagina, que absurdo. Esse cara aí, esse seu filho foi, gastou tudo e agora só dá uma festa para ele. Eu fiquei aqui trabalhando que nem um escravo para o senhor, e o senhor nunca me deu nem um carneirinho. Que absurdo. O filho mais velho também agia da mesma forma. Ele não estava servindo o seu pai por amor. Ele não estava servindo o seu pai porque ele queria ver a alegria do seu pai. Tanto que ele não se alegra com a volta do seu irmão, algo que tinha alegrado o seu próprio pai. Ele queria alguma coisa para ele mesmo. Ele não estava obedecendo porque ele queria agradar o seu pai, que na parábola claramente significa o Senhor Deus. Asaf também. Ele trabalhava no templo, ele vivia para Deus, mas no fundo ele estava vivendo para si mesmo. Ele queria a sua parte, ele queria a sua bênção, ele queria também ter as coisas, ele queria ter saúde, ele queria ser bonitão, ser fortão, queria ter os bens que o ímpio tinha. Não estava preocupado em servir a Deus e alegrar a Deus. E aí, de fato, existia um questionamento na sua cabeça. Bom, se Deus é bom e eu estou sendo correto com Deus, por que ele não me abençoa? E por que ele está abençoando o ímpio? Ele não conseguia entender isso. E ele fala no versículo, quase no finalzinho, no versículo 16, ele fala assim, quando tentei entender tudo isso, achei isso muito difícil. É lógico que é difícil. É difícil porque ele estava tentando entender Deus com os olhos do mundo. Ele tentava olhar o mundo e entender o Senhor. Quando, na verdade, a gente tem que olhar para Deus para que a gente possa compreender o mundo.
Ele estava tentando ver os resultados e tentar entender quem era Deus a partir do que estava acontecendo. Quando, na verdade, ele deveria olhar para o Senhor e, a partir da perspectiva de Deus, entender o que estava acontecendo. O problema de Asaf é que lá no comecinho, ele tirou os olhos do Senhor. Ele passou a olhar a prosperidade do ímpio. Engraçado que a palavra prosperidade é shalom. Shalom significa paz, mas significa também completude, plenitude daquilo que você precisa. Quando alguém falava shalom para você, estava desejando que você fosse cheio de tudo que você precisa, de paz, de alegria, de recursos, que não houvesse falta de nada. Então ele ficou olhando essa característica nos ímpios, em vez de olhar para o Senhor. Esse é o nosso grande problema. A gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar as circunstâncias, começa a olhar as pessoas. Lembra, na semana passada eu falei que o segredo do perdão não é olhar para a pessoa que você tem que perdoar, mas olhar para o Senhor. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, talvez eu tenha compartilhado isso aqui com vocês, que me falou assim, puxa, eu estou passando um momento tão difícil, mas eu tenho até vergonha de reclamar, porque tem tanta gente pior do que eu, né? Eu estou numa situação difícil, mas eu estou bem, eu tenho comida na minha casa, minha família está bem, tudo. É difícil, tudo, mas tem tanta gente pior do que eu, né? E eu não sei como resolver esse sentimento. Na verdade, nesse caso, não adianta você olhar para quem está pior do que você, porque o sentimento que você está tendo é legítimo. Você não está se sentindo bem, você está se sentindo triste, abatido, está com problemas, é legítimo. Isso não vai, olhar para os outros que estão piores não vai trazer consolo para você. A única maneira de a gente ser consolado é olhar para o Senhor. Porque dele vem a provisão do que a gente precisa. Quando Asaf tira os olhos do Senhor, ele começa a ficar amargo, invejoso, triste, insatisfeito. O grande segredo aqui é colocar os olhos no Senhor. E o versículo 17 é o ponto de virada do Salmo. É quando tudo é transformado. Ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Eu vou ler de novo, até que entrei no santuário de Deus. A única maneira da gente se livrar da amargura, da tristeza, da inveja, da falta de perdão, do sofrimento, do abatimento, é entrar no santuário do Senhor. Enquanto eu estava me preparando para essa palavra, eu ouvi bastante outros pregadores falando, e muitos falaram que para a gente hoje, entrar no santuário do Senhor é vir para a igreja. E eu quero tomar a liberdade de discordar. Não adianta a gente vir para a igreja. A igreja é o lugar onde a gente é encorajado, é ensinado, é instruído. O corpo de Cristo nos fortalece, nos ajuda a enxergar o Senhor. Mas só ir para a igreja não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é ter uma experiência com o Senhor. E é isso que aconteceu com Asaf quando ele entra no tabernáculo, no santuário do Senhor. O santuário é um lugar tão especial, porque ali, o que acontecia ali? Primeiro que não tinha nada para distrair a pessoa. Tudo ali apontava para Deus. Tudo ali apontava para o Senhor. Cada um dos utensílios do tabernáculo era uma maneira de mostrar ao Senhor o seu plano, a sua glória e a manifestação do seu poder, a presença do Senhor com o seu povo. Talvez a coisa mais importante, mais significativa do santuário é que ali acontecia o sacrifício. Veja, o fato dele ter dúvidas a respeito da bondade e da justiça de Deus, não é porque ele não conhecia a palavra, ele conhecia a palavra. Mas a experiência dele levava ele a ter dúvidas. Ele via o outro prosperando, e ele via na sua pele que ele não estava tendo aquilo que os outros tinham. A experiência foi que levou ele a duvidar. Quando ele entra no tabernáculo, no santuário, ali ele também tem uma experiência. É mais do que conhecimento intelectual. Ele vê o sacrifício. Ele vê que um inocente teve que morrer por causa dos meus pecados. Ele vê que ali Deus preparou um substituto, uma maneira de eu me aproximar do Senhor, através do sangue. Que aquele véu que separava o Santo dos Santos do Santíssimo Lugar, era algo que Deus havia feito para proteger o homem, mas que a presença do Senhor estava ali.
E Jesus na cruz fez com que o véu fosse rompido de cima a baixo. Isso quer dizer que o santuário apontava para Jesus. No santuário, Asaf viu que Deus tinha algo para ele, que Deus desejava ter comunhão com ele. No santuário havia comunhão com Deus, havia solidão, havia concentração, ele tinha a oportunidade de contemplar o Senhor. E ali tudo muda. Quando ele enxerga quem é o Senhor e os seus planos, ele vê o que acontece então com o ímpio. Ele como que sai do tempo, ele consegue enxergar a eternidade. Ele vê que no fim o ímpio vai ser julgado. Que no fim Deus vai acertar as contas com ele. Que no fim, em algum momento, Deus vai se levantar e vai colocar aquele ímpio na mesma situação que ele se sentia lá no começo, como que escorregando. O texto diz que o Senhor vai colocar os ímpios em lugares escorregadios. Toda a esperança do ímpio, que está nas suas coisas, vai sumir. Na eternidade, eu vou ter o Senhor, e o ímpio não vai ter. O Asaf foi transformado no momento em que ele olhou para o Senhor. E aqui a gente vê o seguinte, que ele vê como Deus trata os ímpios. O versículo 18 diz assim: certamente os pões em terrenos escorregadios, como ele estava lá no versículo 2, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, de uma hora para outra eles são destruídos, completamente tomados de pavor. Então tudo aquilo que Asaf estava sentindo, ele vê que vai acontecer com os ímpios lá na frente. E isso consola ele, porque ele vê que Deus de fato é justo. Mas também Asaf reconhece o seu pecado. E isso é uma coisa comum quando a gente tem um contato com o Senhor. Não existe alguém que tenha se visto na presença do Senhor, que tenha estado na presença do Senhor, que não tenha passado pela oportunidade de reconhecer os seus pecados. Lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem uma visão do Senhor, ele vê que Deus está num lugar altíssimo, cheio de anjos gritando, dizendo santo, santo, santo. Ao mesmo tempo, imediatamente, ele reconhece o seu pecado e fala assim: ai de mim que sou pecador, sou um homem de lábios impuros. E aqui Asaf passa pela mesma coisa. No versículo 21 diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, eu agi como um insensato e ignorante. Eu deixei de pensar na palavra do Senhor. Eu não estava mais sendo sensato. Eu não estava mais olhando para a palavra, não estava mais raciocinando. Eu deixei que as minhas emoções tomassem conta de mim. Ele se coloca como se fosse uma besta fera, como um animal que não tem perspectiva da eternidade, do tempo. O animal vive para suprir os seus desejos imediatos. O homem não. O homem tem a eternidade diante do Senhor. Quando ele vê o Senhor, então, ele é completamente transformado. Ele diz assim: a minha atitude para contigo era de um animal irracional. E aí ele reconhece também a fidelidade de Deus. No versículo 23 ele diz assim: todavia, embora, no 22, agi como insensato e ignorante, minha atitude era como um animal irracional. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O que ele está falando aqui? Apesar de eu ter agido com o Senhor de uma maneira irracional, ter sido amargo com o Senhor, ter sido injusto com a tua palavra, o Senhor esteve sempre comigo. O Senhor me segurou. Quando ele estava para tropeçar, para se desviar, o Senhor é quem segurou na sua mão, pela mão direita. O Senhor o segurou, o Senhor o levou a caminhar. Em todo o tempo o Senhor estava com ele. Mesmo quando ele estava rebelde e irracional, mesmo quando a gente está triste com Deus, chateado com Deus, rebelde no Senhor, falando assim: não vale a pena viver desse jeito, eu não estou tendo o que eu queria, eu estou fazendo de tudo e Deus não está me abençoando, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou andar igual ímpio. Mesmo quando a gente fala isso, o Senhor está com a gente e está guiando a gente pela nossa mão direita. No versículo 24, tu me guias com o teu conselho, a tua palavra, e depois me recebes na glória. No caminho que a gente está caminhando, segurando no Senhor, Ele nos leva para estar com Ele na eternidade. A nossa vida não termina aqui, gente. A conta não vai fechar aqui. A nossa vida vai ser medida na eternidade.
A nossa recompensa está na eternidade. Aqui o Senhor nos abençoa, sim. Ele nos guarda, Ele nos provê. Mas não é aqui que a gente vai fechar a conta. A gente tem que tirar os nossos olhos desse mundo. A gente tem que olhar para as coisas que são do alto. Porque se a gente ficar olhando para as coisas desse mundo, a gente vai entrar em crise mesmo, como Asaf entrou. Mas aí ele termina dizendo o seguinte, quando ele vê o seu coração mudado, ele fala assim, no versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Ele está olhando para a eternidade, está olhando para o céu. No céu eu tenho o Senhor, é o Senhor quem vai me recompensar. Nós temos, e aqui esse texto aponta para Jesus, na medida que Jesus é aquele que está no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem tenho eu nos céus além do Senhor? E também ele diz, não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, lembra aquelas coisas que eu queria, Deus? Que os ímpios têm e eu não tenho? Isso não faz mais sentido para mim. Depois que eu entrei no santuário e vi o Senhor, vi o que o Senhor vai fazer, vi a tua justiça, vi o teu sacrifício por mim, a tua bondade, a tua graça, nada disso mais importa. Na terra, a única coisa que me interessa é o Senhor. Versículo 26 diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ou seja, ele vai ficar velho, ele vai morrer, vai ficar doente, vai passar daqui para a eternidade. Mesmo que as suas emoções se fragilizem, ele diz assim, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. De novo, lembra que no começo ele desejava as coisas que eram do ímpio, não valorizando a herança que Deus havia dado para ele? Aqui no final ele fala assim, a minha herança é o Senhor para sempre. No versículo 28 ele termina dizendo assim, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Lembra que ele falou assim, certamente é inútil eu lavar as minhas vestes, não ter meu coração puro e minha mão lavada na inocência. Não vale a pena andar com Deus. No auge da sua rebeldia, ele falou assim, não vale a pena essa vida de tentar ser certinho. No final, depois que ele tem um encontro real com o Senhor, quando ele olha para o Senhor dentro do santuário, ele fala assim, quanto a mim, bom é estar perto do Senhor. No começo ele fala assim, quanto a mim, eu quase me desviei. No final ele fala assim, quanto a mim, é bom estar com o Senhor. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio, para proclamar todos os dias os seus feitos. No começo, ele estava tão rebelde, que ele falou assim, o ímpio se dá bem. Tem uma hora que ele fala assim, o ímpio diz, será que Deus está vendo? Será que ele sabe? Mas no fundo, ele mesmo estava falando assim, será que Deus está vendo? Não é possível que Deus esteja vendo. Mas aqui no final, ele fala assim, eu vou falar dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, na minha vida, das suas promessas, no fato de que essa vida aqui é alguma coisa que o Senhor está me dando, Ele é a minha herança, eu vivo de fato para Ele. Não para conseguir o que eu quero, mas como um resultado daquilo que Ele já fez por mim. Jesus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Eu não obedeço para amar, porque eu amo, eu obedeço. Eu não obedeço para conseguir alguma coisa de Deus. Eu obedeço porque Ele já me deu tudo. Percebe a diferença? E Asaf teve que passar por esse processo, de entrar no tabernáculo. Talvez um lugar que ele entrava toda hora, mas em algum momento, quando ele estava no auge da sua crise, ele falou assim, Deus, isso é muito complicado para mim, não sei resolver essa parada não. Não faz sentido. Não faz sentido. Lógico que não faz sentido. Ele estava tentando enxergar as coisas com os seus óculos. Quando ele entra no tabernáculo, no santuário, ele passa a enxergar tudo o que estava acontecendo da perspectiva da eternidade, da perspectiva da justiça e do amor de Deus. A gente passar por momentos de rebeldia, de inveja, de tristeza, de falar assim, Deus não vale a pena, Deus, por que isso está acontecendo? É normal. Mesmo Asaf, alguém que era separado desde o nascimento para servir ao Senhor, passou por isso. Por que a gente não vai passar? Mas a questão é, quando a gente vai entrar no santuário? Quando a gente vai buscar de Deus a resposta? Não dá para enxergar o mundo com os nossos óculos, com os óculos do mundo. A gente precisa entrar no santuário do Senhor para enxergar a realidade da nossa existência pelo prisma do Senhor. E Ele quer fazer isso com a gente hoje.
Talvez você esteja chateado, triste, inconformado, se sentindo injustiçado por ver o ímpio prosperando, por você se ralar para tentar fazer as coisas direitinho e não estar vendo a bênção de Deus. Saiba que Deus está com você, segurando na sua mão, guiando os seus passos no seu conselho. A resposta é sempre olhar para o Senhor. A resposta é sempre não olhar para o ímpio, não olhar para as circunstâncias, porque isso vai te afastar do Senhor, vai esfriar o teu coração, vai trazer inquietação, inveja, ira, rebeldia. Mas olhar para o Senhor, porque aí nós somos convencidos de quem Ele é e do seu amor e da sua graça por nós. Amém? Vamos orar? Fecha.